Olá, Deus abençoe, sejam bem-vindos a essa live dessa noite, um tema, o nome Propósitos de Deus. Esperar que meu irmão Thiago entrar, fazer uma live com ele é um privilégio para mim. Vamos falar sobre o que Deus tem colocado nos corações de cada um de nós com um propósito, porque fomos chamados e escolhidos, mas temos um propósito. Mas já vocês saberão, né? Já vocês vão ouvir essa mensagem. Deixa eu só aceitar aqui. Seja bem-vindo, pessoal. Podem compartilhar o link, podem convidar mais pessoal, familiares, amigos, irmãos. Essa mensagem é muito boa. E aí, Thiago, boa noite. Tudo certo? Boa noite, cara. Tudo certo? Tá me ouvindo Tudo bem? certo. Tudo bem, mano? Tu tá me ouvindo? Sim. Então, deixa eu Beleza. só subir um pouquinho mais o volume. Certo. O pessoal tá entrando ali. Eu te falo, tô meio nervoso, né? Que a primeira live, assim, né? É uma live fora da minha língua, né? Uma live totalmente diferente, né? Sim. Vou convidando o pessoal aqui também. Sim, vou convidar aqui o Aí, pessoal. beleza. E como é que tu tá? Como é que tem sido a semana aí, mano? Uma semana abençoada, uma semana de Deus tem falado certas coisas com a minha vida, né? E mesmo eu não sabia o que falar, mesmo não sabia o que fazer, o que dizer, né, para hoje, né? E Deus tem colocado essa mensagem lá uma semana atrás, né? E hoje, entre ontem e hoje, vem me confirmando uns versículos, né, que falam a respeito do propósito, onde Deus já chamou a gente, né? Escolheu, chamou, escolheu. Agora Ele coloca um propósito. Já nós temos um propósito, que é muito importante que nós temos que descobrir, né? Nós temos que saber qual que é o nosso propósito aqui nessa terra, né? Isso a semana, como foi? Foi bem, cara. Estudando bastante aí, né? No mais é isso, eu acho, cara. Que bom. Esperar um minutinho mais entrar o pessoal. Uhum. Tranquilo. Tomar uma água. Pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Mais uma live. Convidar o Isso pessoal. aí. A E olha, princípio, pode oi? falar, pode. Fala aí, fala aí. Olha, eu lembro que eu fiz uma live há um mês atrás, né? Para alguns irmãos. Para quem não me conhece, né, eu sou venezuelano. A princípio, fui um refugiado, só como residente. Eu acredito que sou um missionário de Deus, né? Com propósito em chamada aqui no Brasil. E, pois, esse aqui é a minha primeira live em português. O irmão que está entrando, um abraço. Então, Thiago, você me guia, né? Aí, seja Deus, né? Primeiramente, mas você me está guiando ali, faz perguntas, né? Eu estou muito emocionado, confesso que estou muito emocionado e já daqui uns 5 minutos já vamos começar a falar no tema. Já o pessoal está entrando ali, pode convidar. Tranquilo. Olha, Deus tem coisas grandes, mano. Isso aí, é verdade, velho. Verdade. Sim. Bom, tu quer começar a orar, quer começar a louvar a Deus? Vai, só um minuto. Eu me esqueci até do violão, cara. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Pô, eu fiquei Tranquilo. meio nervoso aqui de começo também, cara. Eu nem me lembrei de pegar o violão. Vou pegar aqui, pera aí. Tranquilo. Tranquilo, pode pegar, mano. Aham. Amém, amém. Os irmãos comentaram que estamos recebendo aqui. Amém, irmão. Um oi para Muni, Ju. Pode convidar o pessoal a entrar. Pode compartilhar nos grupos, no Facebook. Por enquanto, nós estamos louvando ao Senhor nesse momento. Entregamos o nosso coração a Ele. Bem. Cara,
fiquei, a princípio não era eu pra participar da live, né? Aí tu me avisou assim. E Sim, aí nós tava conversando hoje de tarde, cara, e eu focado, assim, estudando, né? E até agora há pouco eu tava estudando faculdade ali e tal. E aí eu nem me lembrei, velho, de pegar o violão, de pensar numa música. sim. É tranquilo. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por aceitar o convite, tá? Ah, O claro. Jonas está assistindo ali, as meninas, oi. Boa noite. É, quando Boa precisar, noite. cara, tamo aí, né? Então, Obrigado, mano. Amém. Vamos louvar? amém. Vamos louvar então. Primeiramente eu Amém. vou estar orando, tá bom? Fechar Amém. Pode nossos começar, olhos, mano. tá assistindo aí em casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Obrigado. Pai. Nos colocamos, Senhor, diante de tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor, e te louvando. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor, que o Senhor venha ser glorificado aqui, Deus. Que possamos aprender, Senhor, um pouco mais de Ti nessa noite, através, Senhor, da minha vida, através da vida do meu irmão, Senhor. Que possamos, Senhor, meditar nos Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, naquilo que Tu tens chamado a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Seja exaltado neste momento, Senhor. Amém. Amém. Dá para Isso ouvir aí, o glória violão a Deus. certinho? Oi? Dá para ouvir o violão certinho? Ou tá, como Dá. é que tá o áudio? Tranquilo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou contigo, Glória a Deus. mesmo em meio às lutas, eu não estou só de cima aqui. Glória a É, Deus. mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, Aleluia. quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, e me lembro que eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, Então, chamado. o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. São tantas as lições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, Glória a Deus. quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro que eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Eu Glória a sei Deus. que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória a Deus. Tenho um chamado. Amém. Glória a Deus. Bonito louvor. Obrigado, Thiago. Eu lembro que você cantou esse louvor há pouco, né? Umas 2 semanas atrás aqui na igreja. Uhum. Lembro que te ministrou muito no meu coração. Nunca tinha ouvido esse louvor. É novo para mim e ministrou no meu coração, né? Como bem disse essa canção, nós temos um chamado, né? Tu tem um chamado, nós temos um chamado, os que estão assistindo agora a live têm um chamado de Deus. Isso aí, cara. Glória a Deus. Essa música já é um pouquinho antiga já, cara, mas é sempre atual, né? Ao mesmo tempo, cara. É Sim, algo verdadeiro. Todos nós temos um chamado e todos nós temos também um amém. propósito, né?
cada um no Verdade, seu. E um propósito verdade, geral é glorificar a Deus, né? verdade. Todo propósito tende a glorificar a Deus. E aí, Amém, amém. Cristiano Cardoso, pô, saudade, mano. Foi meu colega, cara, meu irmãozão lá na base também. Que Ele era bom, o seja missionário do bem-vindo. culto. Que bom, mano. Inclusive, eles fizeram missões na Argentina, se eu não me engano, cara. Que bom, que Foi bom, bem legal, cara. que bom. Eu conheci uns missionários já para ir começando dos propósitos de Deus. Seja bem-vindo, Lídia, Maicon, pessoal que está entrando, um abraço. Eu conheci uns missionários lá na Venezuela, para quem não me conhece, eu sou estrangeiro, venezuelano, e o privilégio para mim estar aqui compartilhando uma mensagem, ou parte do meu testemunho, com vocês, o Thiago, o pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos e sejam abençoados, em nome de Jesus. Eu conheci os missionários lá na Venezuela, quando me congregava na igreja. Aí eu não gostava das missões. Umas coisas que eu pedia a Deus era: Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, mas eu não quero ser o missionário. Tipo, mas diz que as Aham. missões só vai para, por exemplo, África, só vai para lá, só vai para lá, tipo um país específico, uma nação, um continente. Mas não é assim. Aí eu demorou muito para eu entender isso. Aí eu cheguei aqui no Brasil e, primeiramente, Deus não deixou, não me soltou, não me deixou por fora. Sempre caminhei com Ele. Momentos difíceis, momentos fortes. Quando eu cheguei aqui no Brasil, cheguei em estado de Roraima, lá para cima, município Pacaraima, fui recebido por uma igreja, Batismo Pacaraima, onde fui acolhido por missionários também. Pastor missionários ali, foi se desenvolvendo muito, fui aprendendo a missão e a labor deles no campo missionário. E fui aprendendo e fui gostando disso. Já como fiquei pouco tempo por lá, quando cheguei aqui em Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, em Gramado, onde eu estou falando agora, realmente comecei a conhecer irmãos, que nem Thiago, alguns outros irmãos quando cheguei, que gostam e têm a paixão por evangelismo e as missões. Aí eu comecei a gostar e amar mais isso, sabe? Ó, então, olhando aqui o comentário, missões se faz onde tiver pessoas. É verdade, Cristiano. É uma coisa que é verdade, porque é chegar no coração daquela pessoa, falar de Jesus, porque é um campo. Eu lembro que o Thiago falou mais uma vez isso, não? Uma pessoa como um campo missionário. Isso aí, cara. E eu creio que, cara, teu testemunho aí pode edificar muitas vidas, né, cara? Pode ganhar muitas vidas para Cristo. Não sei se tu vai falar sobre como foi essa tua vinda para Gramado, como é que um cara veio lá da Venezuela, né? Como veio parar, né? Um veio parar aqui em Gramado, cara. Como é que foi esse É, processo aí? olha, vou resumir tudo, né? Aham. Porque por uma vez, até o dia de hoje, eu falo, Deus, só tu pode fazer isso. Eu nunca pensei em chegar primeiramente no Brasil, menos aqui numa cidade tão linda, numa região tão bonita como o Rio Grande do Sul e o Gramado, né? Primeiro, como não quero falar muito em relação disso, mas como muitos sabem, meu país está atravessando uma situação muito forte. Precisa também orações e doações, né? Oração é muito coração no país. Então, eu era uma das pessoas que amava muito. Eu amo meu país, mas não queria deixar, não queria abandonar, não queria. Bah, eu não quero ir embora da Venezuela. Eu até falava Deus, e Deus me sustentava. Mas chegou um ponto, não estou dizendo, Deus nunca deixou de me sustentar, mas chegou um ponto onde era necessário sair desse lugar para o outro. E foi um processo que, a princípio, eu não enxerguei isso espiritualmente. Tipo, eu enxergava como uma emoção, né? Como aquela pessoa que, bah, vou sair daqui, sente como aquele desespero e chega a outro lugar onde tu pode começar de novo, pode, eu vou fazer isso, vou fazer o outro. Assim aconteceu comigo a princípio.
Quando comecei a enxergar isso dessa maneira, da maneira natural, eu realmente comecei a ter muitos problemas. Tipo, problemas com minha família, com meus amigos. Tipo, era entre aquilo, entre ter amor e não ter amor. Por quê? Porque de repente chego um lugar e esqueço tudo. Esqueci tudo por um momento o que eu passei, o que eu vivi. Então, quando eu cheguei a Pacaraima, o município de Estado Roraima, fui bem acolhido, bem amado. Sempre vão missionários daqui do Brasil para lá, do interior do Brasil, e também da fora do Brasil. Aí esteve como uns 2 meses mais ou menos. Meus pais servindo, minha família, toda a minha família servindo a Deus, eu também ajudando, servindo nas mídias. Enfim, mais ou menos passou 1 mês e meio, não lembro exatamente quanto tempo passou. Eu conheci uma pessoa que eu devo muito, minha amizade e meu amor, meu carinho, o pastor Renato Florencio, que muitos conhecem. Ele realmente foi lá com a missão de acolher e trazer famílias venezuelanas que estão passando uma necessidade tão forte. E Deus colocou a visão dele no coração e ele viajou de para baixo para cima, né? Pegou o avião, pegou tudo e foi lá. Até que chegou ali e conheceu a gente, né? Conheceu meu pai, conheceu o pastor de lá, me conheceu muitas pessoas. A princípio eu não sabia que ele era pastor, porque eu estava cuidando ali, ajudando meu pai, e só estava ligado, né? Não estava muitas outras coisas. Aí ele começa a conversar comigo, começa a conversar com várias pessoas, mas eu não tinha aquela expectativa de para me trazer, vou ter uma coisa melhor. A princípio não, porque simplesmente eu já tinha passado muitos missionários, enfim, tudo para a glória de Deus, eu tinha pensado em outras coisas. Ali passou umas semanas e começou a falar, começou a me dizer: olha, José, eu tenho aqui um propósito, Deus tem orado e tal. Aí eu fiquei emocionado novamente, naturalmente, como eu falei. Aí eu fiquei totalmente esquecido de tudo. Me esqueci do propósito que Deus tinha colocado na minha vida. Eu esqueci no momento de procurar as coisas emocionalmente. Quando tento fazer as coisas na minha força, eu caio nas minhas forças. Tipo, não vou conseguir nada, não vou conseguir avançar. Ali passou umas semanas e eu lembro que a final de dezembro eu peguei um avião com um amigo, o irmão, que ele veio comigo também, pai de família. Ele veio aqui e nós chegamos, fomos bem acolhidos. A cidade estava cheia aqui na cidade. Foi o Natal, no dia exatamente do Natal. E a gente chegou, estava o pastor aqui, tinha também uns missionários aqui, eu lembro, não lembro o nome, mas tinha uns missionários aqui. Aí a igreja tinha abraçado nós com roupa, com calçado, com tudo, né? Comida, tipo, com tudo, né? E aí eu pessoalmente comecei de zero. Tipo, nunca pensei que ia chegar, tipo, vou chegar aqui e tal, lá, não. Foi processo, né? E esse foi só o processo de como eu cheguei aqui, porque realmente é muito extenso, não sei como explicar, porque só Deus sabe. Uma coisa que foi rápida, né? Só uma coisa que só Deus sabe como fazer. No dia seguinte que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar. Eu lembro, no meu primeiro trabalho foi numa lavanderia, e eu comecei a trabalhar, comecei a ajudar minha família, a conversar, a conhecer a cidade, conhecer irmãos, aprender mais o português, porque estava muito errado, não falava português, sou portunhol. E logo de certo tempo eu sofri um acidente que nunca pensei que ia acontecer, um acidente que os médicos falaram que era para morte, era para morrer. Mas eu confiei no Senhor e Deus me deixou convidar, estou aqui presente falando com você. Foi uma descida de bicicleta, uma imprudência da minha parte, né? Que nesse dia não sei o que eu estava pensando. Aí teve um acidente e perdi a visão do olho. Vocês aí enxergam o olho esquerdo, mas o olho direito. Mas mesmo assim eu continuei. Foi um processo muito difícil de se adaptar,
De repente chega, não tinha um mês aqui na cidade, de repente, pá, perdo o emprego, tem um acidente, muita coisa passa na minha vida, comecei a ter muita ansiedade, muita depressão. Foi um processo, quase um ano mais ou menos, se não me engano, um ano e pouco, de recuperação, sabe? Tipo, de poder se adaptar e realmente começar a ser novamente. E é isso que eu estou fazendo hoje em dia, sabe? Isso é que Deus tem assim como tem esse propósito, que às vezes não entendo comigo, porque Ele não me deixou morrer naquele momento, Ele não me deixou passar fome lá no meu país, que Deus abençoe meu país, Ele não deixou jogado, Ele não me deixou lá separado numa esquina, não, por ser pecador, por falhar, porque todos nós falhamos. Eu falhei muitas vezes. E aqui o que estou falando para você, Thiago, também, é que muitas dessas grandes vitórias também tem coisas erradas, sabe? Tipo, ai, que eu fiz? Que eu fiz? Muita coisa eu fiz errada. Mas de isso tem duas opções. A gente aprende ou a gente esquece e segue cometendo os mesmos erros. E aí foi se desenvolvendo o propósito de Deus na minha vida. É. E quanto tempo tu passou lá em Boa Vista, cara? Até, por exemplo, até tu chegar aqui em Gramado. Tipo, tu veio da Venezuela pela fronteira, se foi tipo de ônibus ou a pé, como é que foi que tua família Sim. veio pra cá? E quanto tempo tu ficou lá em Boa Vista, lá em Pacaraima? Olha, a princípio a gente não tinha dinheiro. Meu pai chegou primeiro no Brasil, tem mais tempo que eu. Aí, como eu falei anteriormente, lá em Pacaraima, a igreja, a comunidade batista em Pacaraima acolheu meu pai. Ele, há um mês, mais ou menos, há um mês, 2 meses, eles nos acolheram, mandaram dinheiro e ajudaram financeiramente para nós chegar ali. Da minha cidade até Brasil, a Roraima, por ônibus, são 15 horas, 15, 16 horas. A gente partiu da noite, ter chegado de manhã. E quando eu lembro uma coisa interessante, que quando chegou já estava chegando na fronteira, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque de repente, eu não sei, eu imagino que você deve sentir isso, ou que me está ouvindo, seja brasileiro, não sei se em algum momento viajou, ou tinha esse desejo, ou sair da sua cidade, sentiu essa dor de repente deixar, né, para ir a outro lugar melhor, ou ter outra oportunidade. Eu sei que é um pouco difícil, eu senti essa dor, sabe? Eu senti aquele choro. Ah, Deus, eu falhei. Mas quando eu cheguei ali, na fronteira, eu estava a 20 minutos da entrada do Brasil, da Pacaraima, que é a primeira município, logo bem Boa Vista. Então, eu estava 20 minutos ali, mais ou menos, e eu estou chegando ali na rodovia, né? Rodovia, ali onde para o ônibus. E eu lembro que o homem se acerca a mim, né? Fica perto. Como essa zona é muito comercial, tem muita venda de comida, enfim, de roupa. O homem bem carregado com muita coisa e ele pede ajuda. E aí eu tento ajudar. Quando eu ajudo ele a colocar as coisas no ônibus, que por certo ele é da minha cidade, mas nunca conheci ele. Ele de repente me pergunta: homem, tu tem uma Bíblia? Eu falei, sim, eu tenho uma Bíblia. Eu lembrei, até o dia de hoje, eu trouxe minha Bíblia em espanhol da Venezuela. Está um pouquinho machucada, né? Mas eu conservo ela em bom estado, né? Agora eu tenho a que eu estou usando aqui, que é em português, né? Porque vocês estão ouvindo em português, né? Mas eu lembro que esse homem me falou, eu não lembro, eu sei que foi no Novo Testamento, ele me falou uma coisa assim: homem, eu tô achando que você está muito estressado e que está muito ansioso. Você tem que se calmar. Eu falei, nossa, eu fiquei calado. Eu falei, amém. Eu dei a Bíblia para ele. Ele estava lendo um versículo para mim, uma palavra para mim, para minha família, né? E se acalmar, de que Deus tem grandes propósitos, né? Que a gente tem que confiar nele. Daí eu recebi com muita alegria esse versículo, né? Essa passagem. Daí esse homem, nunca vi mais ele. Aí eu lembro que meu pai, o pastor de lá, foi lá buscar a gente. Chegou, quando eu cheguei, que eu pisei o território brasileiro, eu fiquei muito feliz, sabe?
eu fui bem acolhido. Sei que às vezes não todo mundo tem essa mesma experiência, e eu entendo, porque tenho familiares, amigos por todo o Brasil, tenho até familiares brasileiros, né? Mas posso dizer que, na minha experiência, eu todo o que tem sido bom, também tem sido coisa ruim na minha vida, sabe? Experiências que a gente se adaptar, de repente, sendo outro país, mesmo estando do lado, ser de outro país, falar em outra língua, outra cultura, outro pensamento. Não foi fácil, a princípio, mudar todas essas coisas. Não foi fácil, mas com Deus, com a ajuda do pastor, da gente, de vocês, eu fui mudando, fui aprendendo muitas coisas, novos hábitos, e realmente apaixonado, né, por Jesus, e apaixonado porque sei que Deus tem alguma coisa, não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida nesse país. Amém, cara, glória a Deus. Então, a gente está falando, né, para quem chegou novo na live, a gente estava falando sobre propósito de Deus, e o José estava contando um pouco do testemunho dele, né, como é que ele Sim, saiu, vamos dizer, refugiado lá da Venezuela e veio parar aqui em sim. Gramado, né. Coisa louca. Então, continuando nesse assunto, cara, tu tem uma ideia, assim, do que é propósito para ti? Do que significa o propósito, no geral, Olha, assim? eu vou ler um versículo primeiro aqui na Bíblia e eu logo vou explicar na minha experiência o propósito. Tá em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Eu acho que muitos de vocês conhecem, todos nós conhecemos, em nome de Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é um versículo tem abençoado minha vida antes de vir para o Brasil, quando realmente eu estava mais novo no Evangelho e comecei a buscar mais de Deus, sabe? A orar, a ter mais intimidade com Ele. A vida de um jovem, a princípio, quando está novo na fé, começa a ter muitas lutas. E esse versículo trouxe a lembrança, como bem você acabou de falar, que é o propósito para mim. Olha, tem passado muita coisa, não só aqui no Brasil, mas também na Venezuela, mas fazendo um resumo, o propósito é uma coisa maior. A gente tem uma visão, mas a visão tá ligada, né, tá conectada com um propósito, para exercer um propósito. Muitas pessoas têm um propósito profissional de ser donos de um hotel, donos de um restaurante, profissional, ser fotógrafo, enfim, doutor. E para muitas pessoas, não estou dizendo que está errado, é bom, né? Porque eu também tenho um propósito, mas são propósitos terrenais, né? Em qualquer momento. Mas o propósito de Deus é eterno, porque Ele falou, né? Antes de eu nascer, está escrito aqui, Filipenses 1:6, né? Começou Sim. a boa obra, mesmo eu falhando e tudo, para completá-la. Até que Cristo voltar, ou até que eu só dê um tchau nessa vida, né? Mas até ali chega o propósito de Deus, porque só Deus sabe, né? A gente não é perfeito, eu quero aclarar nisso, né? O propósito de Deus é perfeito, mas a gente não é perfeito. Porque a gente pode falhar, mas Deus sempre tem esse caminho para nos conduzir, para nos guiar. Porque se fosse meu propósito e eu ferrar no caminho, eu sei que a princípio ou no momento não vou ter como sair desse erro que eu cometi para seguir na frente, seguir adiante, entendeu? Então, o propósito de Deus, eu quero aclarar uma coisa, e se quiser anotar aí o que está assistindo, o propósito de Deus vai conectado, vai ligado a uma visão que é totalmente maior. E a gente pode ter um propósito eterno ou um propósito momentâneo, tipo um propósito temporal, né? E Porque essa questão do, tu estava falando do propósito, vamos dizer, profissional, terreno, momentâneo, cara. A gente nunca pode deixar de pensar também que tudo isso reflete em algo maior, né? Num fim maior celestial. No caso, sim, como é que eu vou usar aquele propósito que Deus colocou no meu coração, que Ele confirmou no meu coração para a glória dele? Porque quem sabe o teu propósito pode ser
só Deus sabe, né? Mas pode ser, sei lá, um futuro na fotografia, um profissional na área de marketing, de design, né? E Deus vai te usar para ganhar vidas através disso. Então ali está um Verdade. propósito eterno, né? Naquilo ali que tu tá fazendo, né? No mundo a gente vê, se a gente perguntar para as pessoas, né, hoje, o que que é um propósito? Ah, é algo que dá sentido à minha vida. E não tá errado, cara. Porque é aquilo Verdade. que eu busco a dar um sentido para minha vida. Qual que é o meu propósito de vida? Por que que eu tô aqui? O que que eu vou fazer no meu futuro? Então, ou seja, o propósito é lá no final, aonde que eu vou chegar. Só que para nós cristãos eu acho isso muito top, assim, muito legal, porque somente através de Deus, cara, e com Deus que a gente vai saber o nosso propósito final. E é aquilo que vai Amém. nos satisfazer, nos trazer paz, alegria, né? Vai nos fazer feliz, né? Esse propósito. Vou contar um pouco do tempo que eu tava no CTM e tal, né? Um pouco antes de eu ir para lá, eu já tinha no meu coração, né? Eu já conhecia a palavra e tal, e eu sempre orava para Deus, assim, para Deus me falar, para o Espírito Santo me falar, né? Pô, onde é que o Senhor quer me levar, né? Em que área que eu vou atuar? Tipo, pô, eu vou ser missionário a vida inteira, ou como é que vai ser? Eu vou para o campo, né? E a gente teve uma aula lá que se chamava Visão Missionária, chamado, né? Esse geral e chamado específico. E querendo ou não, entra um pouco na questão do propósito. Mesmo sendo duas coisas diferentes, mas tem algo que é semelhante, assim. E aí lá a gente começou a aprender sobre o autoconhecimento e tal, que é importante. Mas para nós cristãos, cara, se a gente quer saber o nosso propósito, cara, é nos autoconhecendo. E nos autoconhecendo somente através do Espírito Santo, através da oração, da intimidade com Deus. Porque com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai começar a ver que aonde a gente vai chegar para Deus, sabe? Por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Eu sempre gostei do ensino, da área do ensino. Desde do fundamental, do ensino médio ali, eu sempre fui muito curioso. O cara gostava de ler já desde pequeno, gostava de queria aprender coisas novas, queria aprender instrumento novo também, novas culturas e tal. E né? E aí eu me converti ali no primeiro ano do ensino médio e tal. E daí a gente chega no ensino médio, a gente tipo começa a pensar, bah, o que que eu vou fazer no meu futuro, né? Que profissão que eu vou escolher para minha vida, né? Cara, ali eu orava para Deus por causa daquilo. Eu orava assim, bah, Deus, me dá uma luz, me dá uma direção, o que que eu vou ser na vida, o que que eu posso agradar a Ti, né? Que eu posso Te glorificar profissionalmente, né? E aí eu comecei essa questão de autoconhecer, autoconhecimento mesmo. Eu gostava de ensinar, né? Eu gostava de aprender muito, era muito curioso. Já foi algo puxando ali para a área do ensino, né? E aí, cara, quando chegou no terceiro ano do ensino médio ali, eu já tinha ido a alguns acampamentos de missões e tal, comecei a conhecer outros missionários que me falaram do campo transcultural, né? Do campo fora do país ou em outras culturas, dentro do país mesmo, e falando, bah, para ser missionário, né, nesses lugares, tal, o bom é tu ser bivocacional, né? E eu, bah, me acendeu uma luz assim, né? E foi a resposta às minhas orações, né, cara? Glória a Porque eu Deus. pensei, é uma forma de eu glorificar a Deus com o meu trabalho e somar para o reino, né? E ali eu fui começando a montar aos pouquinhos o propósito de Deus, entender, né? Não montar, porque ele já, como diz em Jeremias, antes do ventre de nossa mãe, ele nos escolheu, né? Tem grandes coisas no nosso respeito, né? Amém. E aí eu comecei ali e tal, né? E aí pá, terceiro ano do ensino médio, estava me formando, nossa, quero fazer história, né? Quero ser professor, eu quero ensinar e tal. E não só isso, eu quero, né, levar o evangelho, né? Atuar nessa área da educação e levar o evangelho. E só que eu só fui começar a entender isso mesmo lá na base de missões, quando eu estava lá. E daí entrou nessa parte do autoconhecimento e tal. E ali Deus deu uma visão, até
não sei se vai dar tempo hoje, mas talvez outra live, né? Eu posso contar, Deus me deu uma visão assim, cara, tipo, com os povos lá, Amazônia, com os povos ribeirinhos e tal, né? Glória a E Deus. eu acho que eu já te contei isso também, né? Sim. E é o que eu quero, cara. E aos poucos eu vou enxergando o meu propósito. Né? Aos poucos Amém. eu vou conhecendo a Deus, vou tendo uma intimidade maior com Deus e vou seguindo aquele caminho que ele destinou para mim. Né? Eu não sei se Amém. isso foi. Eu creio que isso pode edificar, né? A tua vida, pode edificar a vida de quem está Amém. vendo. Né? A gente tem que ter Edifica. uma intimidade. A gente tem que se conhecer e assim a gente vai conhecendo o propósito de Deus, né? Para nossas Amém. vidas. Glória a Deus pelo teu testemunho também. Já contou algumas vezes para mim, né? Mas para quem está ouvindo, está assistindo agora nessa live, seja bem-vindo, Pastor Florencio, Manu, seja bem-vindo, Júlio, os irmãos que estão assistindo ali. Realmente, isso que tu contou das missões também tem que ver com propósito, porque propósito não só é quem é cristão. Tem gente do mundo, vamos dizer, desse sentido, que não conhece Jesus e tem seus propósitos, estão mais planejados, estão tendo em mente mais coisas que a gente que está, às vezes, aqui, né, no Senhor. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente pode ter muitas coisas, pensamentos, planos, para exercer certo propósito no meio de uma visão que a gente pode ter. Mas quem tem a última palavra, mas quem tem a última resposta é Deus. Eu sempre confio nisso. Tipo, não estou dizendo que, por exemplo, eu quero ser fotógrafo, não estou dizendo que não posso fazer isso ou exercer isso. Posso fazer e, além disso, posso fazer para Deus, né? Servindo na igreja, fazendo alguma coisa linda para o Senhor, porque Deus enxerga esses pequenos detalhes. O ministério, o propósito não é só ser um líder ou uma pessoa reconhecida ou ter só uma Bíblia debaixo do braço ou não. O propósito de Deus é quando Ele te chama, primeiramente. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Não sei muito bem como falar no português, mas estou tentando traduzir no espanhol e português. Que muitos gente que está fora ou que está dentro foram chamados, estão escolhidos, né? E que está assistindo, você foi chamado e escolhido. Agora você tem um propósito de Deus. Agora a pergunta é: como sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como sei? Como posso saber? E o propósito de Deus não vai saber lá pesquisando na internet ou perguntando a alguém ou fazendo alguma outra coisa fora do contexto bíblico, não. A resposta está aqui, meu amigo ou minha amiga que está assistindo a live, na Bíblia, na palavra do Senhor. Só Deus pode te confirmar no momento certo qual é o propósito. Só dobrar os joelhos e orar, ser sincero, ter uma conversação entre pai e filha, e perguntar: Deus, eu estou aqui com milhares de falhas, com muitos erros, mas eu estou aqui porque algo tu tem comigo. Se tu me amou, se tu me salvou, é porque tu tem um propósito comigo na minha vida. Eu quero saber qual é o propósito. Essa é a oração, porque realmente não podemos perder o tempo. Eu lembro uma irmã que lá na Venezuela falou o seguinte, e isso falou ela com há uns 4 anos atrás, e até o dia de hoje tem abençoado a minha vida. Ela diz o seguinte: nós podemos fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Nós que estamos estudando, trabalhando, cuidando, fazendo alguma outra coisa, não podemos deixar o que Deus tem prometido para nós, porque parte do que nós estamos fazendo aqui nessa terra forma o propósito de Deus para a nossa vida. Isso aí, em Provérbios 19:21 tem um versículo muito legal que diz assim, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, né, Amém. diante das nossas dúvidas, das nossas incertezas, ainda mais nesse tempo de juventude, vamos dizer assim. Eu sou jovem, tu és jovem, né? Vários outros estão assistindo, ou pessoas que vão assistir futuramente essa live, né? Esse vídeo, né? Quem sabe a gente tem muitas incertezas, né? Muitas dúvidas. Mas o Salomão, ele fala ali, Salomão foi um cara vivido,
né? Um cara que Sim, tudo que os olhos dele viu, ele experimentou, a palavra diz, né? Então, cara, Deus fala, muitos são os planos do nosso coração. A gente pode bolar muita coisa, a gente pode querer fazer muita coisa, mas só o propósito do Senhor prevalece. Então a gente tem que orar, cara, tem que ter uma vida de intimidade e uma vida praticando o chamado geral, que é o quê? É fazendo o ID, né? Não importa se é indo com os pés, orando, investindo, mas sendo atuante no reino de Deus, sendo atuante na nossa igreja, nossa comunidade de fé, sendo atuante no nosso bairro, né? E aos pouquinhos, que é um processo, né? Eu não vou orar agora, ó Deus, me fala o que eu vou ser daqui 10 anos, me fala o que eu tenho que ser, o que tu quer de verdade. mim. Que vai mandar um anjo aqui e vai me entregar um papel, sei lá, ou vai me falar o que é. Não, é um processo que a gente vai conhecendo a Deus, né? Amando a Deus, nos conhecendo a nós mesmos, né? Nossos gostos, nosso caráter, né? As nossas atitudes, até mesmo as coisas mais simples, que é talvez a comida que a gente gosta, as músicas que a gente gosta, o que a gente gosta de estudar, de fazer, tudo Sim, isso vai refletir lá na frente no nosso propósito final, verdade. que vai glorificar a Deus. Tem outro versículo aqui em Jeremias, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui rapidinho. Jeremias 29:12 diz o seguinte: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Pelo esse versículo ali. É tão edificante a palavra de Deus, né? E mais ainda, a gente tem tantos versículos na palavra do Senhor, onde confirma e onde fala o propósito dele nas nossas vidas. O pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Aí, Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito com todos nós, seja o país que for. Imagina, novamente falo que nunca pensei em fazer uma live, né? Tem que fazer proximamente uma live hispano-português, né? Porque tem pessoal também que conheço aqui no Brasil, né? Que gostaria também de assistir essas lives, mas não, eles gostariam também de ouvir em espanhol, mas isso vai acontecer futuramente. Realmente, Thiago, eu fico muito feliz porque eu vejo muitos jovens, tanto na igreja e como amigos que conheço, que nesse tempo de pandemia tem muitos procurando, buscando de Deus, né? Principalmente, às vezes, quando a gente ouve as notícias, ou quando a gente escuta, ou quando sente que praticamente, vou dizer, o clima, né? O clima espiritual está muito feio, né? Que o que a gente pode fazer? Orar primeiro. Orar é não perder foco. É não perder foco, porque essa é outra característica muito importante. A gente não pode perder foco no propósito. Às vezes, isso tudo que está acontecendo agora, às vezes a gente se pergunta, nós perguntamos, mas qual é o fim de isso aqui, dessa pandemia? Qual é que é o fim de tudo isso que está passando? Já tem bastante tempo, já tem mais de tantos meses e ainda não acabou. A gente o que tem que fazer é orar e manter-se firme no Senhor. A gente, esse é o propósito, porque se é assim, imagina a volta de Jesus, imagina muitos de nós vamos ser arrebatados, né? Mas só pensar as pessoas que vão ficar, imagina tudo que eles têm que passar. É lamentável, né? Mas a gente tem que focar no propósito e agradecer a Deus, né? Independentemente da condição, seja financeira, seja, não tenho trabalho, não sei o que fazer, mas Deus te sustenta sempre. Deus chega na porta, hoje chega uma pessoa na porta da tua casa com um rancho. Eu lembro que tu me comentou uma coisa assim que aconteceu, acho que lá no campo missionário. Conta aí pra gente, por favor. foi. Cara, Deus, ele cuida em cada detalhe, velho. A gente muitas vezes que duvida, né, cara? Na nossa pequenez, na nossa ignorância, né, o ser humano duvida, né? Se a gente duvida muitas vezes do nosso próprio irmão, nossa família, né? Como é que a gente não vai duvidar de Deus? A nossa carne vai duvidar, mas a gente tem que viver pela fé, pelo Espírito e não pela carne, né? Essa da provisão, né? Deus ele cuida. Lá em Soledade, nós estava no campo missionário lá, né?
Aí nós tava bairro Expedicionário, um bairro bem humilde lá e tal. E, e a gente não, como é que eu vou falar? A gente tinha um pacote de massa lá, nós tava em umas 7 pessoas e tal, né? E a gente ia jantar aquilo lá, né? Tipo, pô, agradecemos a Deus, fizemos, né? A massa, e a gente agradeceu a Deus, né? E a igreja lá era uma igreja que não tinha membros. Era uma igreja que estava começando e tal, e eles deram oportunidade para a gente começar a fazer missões lá naquele bairro, e para a glória de Deus começou a vir alguns irmãos e tal. E a gente orou, agradeceu aquele alimento, né? Tendo fé, mas não reclamando, né, cara? Sempre agradecendo. Amém. Cara, para tu ver como Deus cuida, assim, na hora que a gente tava lá na cozinha e tal, preparando aquela massa, uma senhora lá bateu na porta com um carro e falou que Deus mandou ela entregar, tá ligado? Dela abriu o Glória a Deus. porta-malas, era tipo uma cesta básica, um rancho assim pra nós. Pai, nós quase chorando ali, né, agradecendo e tal. Depois a gente pôde fazer uma janta top lá e Deus nunca deixou faltar, em nenhum momento, cara. Amém. Mesmo no final do curso, foi um período mais complicadinho lá, porque tava sem recursos financeiros, né? Nós estávamos usando o nosso próprio dinheiro que os familiares mandavam, os mantenedores, para fazer a higienização lá, para fazer as coisas lá na base, porque vamos dizer, a diretoria estadual não estava, a igreja, vamos dizer, não estava sendo fiel ou investindo em missões. Mas a gente sempre tendo fé, e Deus, mesmo assim, Deus nunca falhou, cara. Nunca deixou nada faltar. Nenhuma pasta de dente, cara. Tem testemunhos de outros irmãos lá que até a escova de dente, pasta de dente, pô, ele Glória a não Deus. tinha, né? E no outro dia, o irmão ia lá e ofertava, mesmo sem ele nunca ter contado, sabe? Então Deus cuida de cada detalhe. A gente que não pode duvidar, cara. A gente sempre vive por Glória a fé. Deus. Glória a Deus. É edificante isso. Já quase estamos encerrando. Não sei se o irmão Thiago quer falar mais alguma coisa. Eu queria começar o pessoal que está assistindo, se tiver alguma pergunta, tiver sobre esse tema aqui, que nós vamos responder nos próximos minutos. Tem um versículo ali em Lucas 6,33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E aí, se Amém. tu lê alguns versículos atrás, né, antes, muita gente interpreta de uma forma errada, acha que Deus vai dar tudo por causa desse versículo. Na verdade, não, né? Ele tá falando ali da moradia, né, do alimento, da bebida, ele nunca vai deixar faltar. E O a gente, principal, né? o principal para a gente viver, né? Ele sabe o que é necessário para nós, não é o que a gente quer, mas o que ele sabe que é preciso, né? E é buscando em primeiro lugar o reino dele, como diz lá em Jeremias também, de todo o coração. Amém. A gente vai encontrar o nosso propósito final, né? Para glorificar a Deus através da nossa profissão, do nosso ministério, né? Verdade, mano. É isso aí. Que eu comentou uma coisa que eu lembro agora, que Deus coloca as coisas nas nossas mãos, né? Como um alimento, moradia, um teto para a gente dormir ou morar, um trabalho, mas a gente tem que cuidar disso. Eu lembrei uma coisa de um acampamento que eu teve justamente há uns 2 anos, uns 4 meses antes de vir para o Brasil. Eu tenho um acampamento lá na Venezuela, último acampamento lá, se chamava Cuidando o que Deus ama, o que Deus te deu, né? Cuidando do que Deus ama. A gente tem que cuidar, né? O propósito, a gente falou do propósito, a gente falou dos valores, a gente falou principalmente, né? O que Deus colocar no coração do crente ou do cristão, né? Para a gente cuidar daquilo, né? É como te dar para uma criança, eu vou dar um boneco ou alguma coisa, você vai cuidar disso. Você tem que ser fiel a isso. Daqui a um tempo, quando a criança está crescendo, Deus vai recompensar. Tipo, o boneco já não te vai servir mais. Eu tenho que te dar outra coisa, né? Não só para te consentir, mas também para
para te ajudar, né? Então, a gente tem que cuidar o que Deus ama. Ah, mas Deus me deu um emprego, ah, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma coisa, mas está reclamando? Não. Não reclama, mas bem agradece. É só pensar que a situação de agora, hoje em dia, a gente está tendo um celular, está tomando uma água, é agradecer a Deus, porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo com outra pessoa nesse exato momento, ou a gente não sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer daqui a um tempo, né? Então, eu queria, faltando aqui uns minutos já, na geral, eu queria realmente, né, falar isso, né, em específico, né, que o propósito de Deus, eu gostaria de chamar propósito de Deus primeira parte, porque eu sei que pode ser Thiago, pode ser eu, pode ser qualquer um jovem que estiver falando proximamente a segunda parte, mas realmente o propósito de Deus é onde tu vai pisar, onde tu vai chegar. Começou um novo emprego, ali Deus tem um novo propósito, um novo começo. Foi lá no outro país, como foi no meu caso, é um novo propósito. Foi lá nas missões, é um novo propósito. E a gente tem essas duas escolhas, ou aprende ou não aprende. O mais fácil de não aprender, o mais fácil é simplesmente observar, assistir, escutar, mas com aquele, não sei se aqui no Brasil vocês falam esse dito, né? Que entra por um ouvido e sai por outro, né? Praticamente sempre ouvi isso da criança, sempre meus pais me falaram e é verdade. Tipo, às vezes a gente, mas acontece mesmo com Deus, né? Com nossas vidas. Às vezes a gente está orando, mas Deus te fala alguma coisa. Tu tá olhando, mas de repente é como diz, entra por um ouvido e sai por outro, né? Com Às vezes qualquer a gente coisa. quer ser igual, a gente às vezes quer ser igual o Jonas, né, cara? Deus tem um propósito para Sim, nós e a gente quer fugir dele. sim, A gente precisa entender, pedir perdão, né, primeiramente pelas nossas falhas, né, por a gente duvidar muitas vezes nossa falta de fé e pedir para que em tudo a gente glorifique a Deus, né? Cada propósito que ele nos colocar, cada novo propósito e cada propósito final, né? Porque o fim de tudo é a glorificação de Deus, né? A gente está vivendo nessa terra aqui para glorificar Ele. amém. Desde o Amém, é momento, verdade. desde o momento que a gente assume um compromisso com Cristo, quando a gente se batiza e tem o nosso testemunho de fé, a gente faz um compromisso em servir, em servir a Deus, né? Servir aos nossos irmãos, servir a igreja, servir a Deus. E isso já é um propósito. A gente se firmar a Cristo é um propósito, né? E a gente tem que ser homem, tem que ser, como o pastor Renato fala, homem com H maiúsculo. É honrar o nosso propósito, né? Honrar os propósitos que Deus tem para conosco. Verdade, Eu acho que verdade, é isso, mano. cara. Isso que eu tinha para falar nessa Olha, noite. Mesmo não preparando nada, cara, eu vim falar aqui sem, tipo, nem tive muito tempo, velho. olha, eu te confesso também que não tinha muita coisa preparada, sabe? Porque como é a primeira vez, eu tinha em mente muitas coisas, mas que eu falo aqui e tal, mas entre um momento de paz, aí, Senhor, me dá força, me ajuda, tira o medo, tira o temor, né? E esse versículo que tinha em mente, né? Eu te falei, e acho que a gente que assistiu, ou está assistindo, quem vai assistir proximamente, compartilhe, por favor, essa mensagem com seus contatos, amigos. Vai ficar salvo aqui no Instagram daqui a pouco, no IGTV Stories. Pode assistir em família, com seus amigos, compartilhar. Se você se sentiu identificado, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ler, vai orar por você proximamente. E sei que Deus vai ter abençoado na vida de cada um de nós, como foi com o Thiago que aprendi uma coisa, como você que Thiago comigo e com vocês. Eu queria pedir ao irmão Thiago se pode orar para nos encerrar. Amém. Glória a Deus. Fechar nossos olhos, então, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa live, Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor, com meu irmão, com meus irmãos, Senhor, que estão assistindo, que vão assistir, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, nos perdoa pelas nossas dúvidas, incertezas, Senhor. Pela nossa falta de fé, muitas vezes, Deus. Abre nossos olhos, Senhor, tira as escamas deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que venhamos aprender, Senhor, dos teus propósitos. Saber, Pai, aquilo que está no teu coração, Pai.
aonde o Senhor nos quer colocar, que possamos ser aquilo que Tu quer que sejamos, Senhor. Talvez nos lugares mais longe, Senhor, ou até mesmo aqui na nossa cidade, Senhor, com alguma profissão, Deus, aonde Tu quer nos colocar, Deus, que venhamos aprender isso, Deus, saber isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e assim glorificar o Teu nome, assim ganhar, Senhor, vidas para Ti, Pai, viver uma vida, Senhor, íntima contigo, Senhor, tendo mais conhecimento de Ti, como Abacuque, Senhor, conhecimento da Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos nessa noite, Senhor, te agradecemos, abençoa desde já a família de cada um, Deus, a nossa comunidade de fé, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da família dele, Pai. E obrigado pelo testemunho dele, que eu tenho certeza que edificou a minha vida, edificou a vida daqueles que estão assistindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Amém. Isso aí, cara. Glória a Deus. Obrigado por fazer uma live, né? Novamente com você, ou quem estiver assistindo. Deus abençoe, compartilha. Um grande abraço. Como vocês falam aqui, né? Tamo junto. Tamo junto, cara. Isso aí. Tchau. Deus abençoe.